Nesta semana, uma série de operações da Polícia do Rio de Janeiro atingiu nomes importantes de facções criminosas que atuam no estado. Para falar sobre o combate ao crime organizado no Rio, nós recebemos o delegado André Neves, diretor do Departamento Geral de Polícia Especializada do Rio de Janeiro. Delegado, obrigado por nos atender. Queria começar perguntando para o senhor sobre a prisão de Luiz Carlos Dilon, o Chocolate, que é considerado um dos líderes do Terceiro Comando. Como é que essa prisão afeta a atuação deste grupo criminoso aí no estado do Rio de Janeiro? Boa noite, bem-vindo. Olá, Pedro, aos ouvintes, boa noite. É uma das principais lideranças do Terceiro Comando Puro. Tá? Ele era responsável pela parte química da facção, desse controle de qualidade da droga do Terceiro Comando. Ele A gente perdeu momentaneamente a conexão com o André. Eu vou pedir para o pessoal recuperar a conexão para a gente retomar essa importante entrevista. Enquanto isso, a gente retomamos o contato. Voltamos a ouvir o senhor, delegado. Como é que aconteceu essa prisão e qual a importância dessa prisão para o combate ao crime organizado aí no Rio de Janeiro? É uma das principais lideranças do Terceiro Comando, né? Foi uma prisão cirúrgica efetuada no noroeste do estado. Ele não foi capturado dentro da comunidade que ele atua, e sim fora. Ele atua dentro do Complexo da Maré. Ele era o responsável pelo controle de qualidade e o químico dessa facção. O Complexo da Maré é um conjunto de comunidades onde a metade é a atuação do Comando Vermelho e a outra metade é do Terceiro Comando. A Polícia Civil, a Polícia Militar vem atuando sistematicamente para romper toda essa cadeia criminosa em ambas as facções e no combate também a um grupo de milicianos. Ele era um indivíduo procurado há muitos anos pela polícia, ele tem 61 anos de idade, jamais havia sido preso, mas é investigado em diversos procedimentos por associação ao tráfico, organização criminosa, e certamente é um duro golpe nessa, é a segunda facção aqui do estado do Rio de Janeiro. Doutor, queria que o senhor explicasse, o senhor citou agora há pouco que ele foi preso fora da comunidade onde ele atua. Como é que a polícia faz esse monitoramento de deslocamento destes líderes de organizações criminosas aí no estado que, infelizmente, acabam conseguindo se deslocar por outras regiões, não necessariamente as regiões onde eles dominam? Como é que foi feita essa operação e como é que eles acabam conseguindo fazer esse deslocamento para outras regiões do estado? Obviamente não é um trabalho simples, né? Você prender uma liderança de uma facção é um trabalho árduo que exige uma complexidade grande de técnicas investigativas, né? Para você ter uma ideia, ficou mais de 25 anos sendo procurado e havia pouquíssimas imagens dele atual, salvo engano, há um ano e pouco atrás, que foi a primeira imagem que veio a público dele. Ele era quase que um fantasma, né? E até para atrapalhar ainda mais o trabalho policial, estava com o rosto quase todo modificado, fazendo harmonização facial, estava completamente diferente do banco de dados que havia da Polícia Civil. Mas há uma série de cruzamentos de informações, de técnicas de inteligência que nos ajudam, né? Sobretudo as denúncias também, a gente conta muito com a colaboração da população. E essa foi mais uma ação integrada entre as forças de segurança e a Polícia Civil conseguiu, né, pegar ele dentro de uma clínica de estética. Contamos também com o apoio da Polícia Militar. Essa não é a única liderança sendo monitorada, obviamente, são dezenas de lideranças sendo monitoradas sistematicamente pela polícia. E o Rio de Janeiro, hoje, ele abriga, né, esses grandes complexos do Rio de Janeiro dão guarita a diversos líderes de outros estados. Você pega o estado de Goiás, do Pará, do Ceará, são dezenas e dezenas de criminosos homicidados aqui no Rio de Janeiro. Então a gente conta também com troca de informações com policiais de outros estados, mas devemos ter uma máxima de atenção a esses grandes complexos, porque o modus operandi do Rio de Janeiro, onde barricadas, seteiras, isso que não havia em outros estados, e vem aparecendo. Você pega a Bahia não tinha um histórico de ter barricada, de ter locais de intenso confronto, centenas de fuzis. Isso é uma característica das facções que atuam no Rio. Então,
estamos atentos a todo esse movimento e as polícias dos outros estados também estão preocupados, mas a polícia está em cima, são ações sistemáticas, a gente está nas ruas, são operações toda semana e operações de grande complexidade. Essa não houve nenhuma resistência, mas não é o histórico que encontramos aqui. Nós temos incursões nossas em grandes complexos do Rio de Janeiro para a gente ingressar na segunda rua da comunidade, são 2 horas e meia de intenso tiroteio, são centenas de fuzis de grosso calibre, com centenas de criminosos, então requer uma expertise, uma sagacidade policial muito grande. Então não é simples todo esse trabalho que nós realizamos. Doutor, como é que foi a operação lá na mansão desse criminoso? O que os senhores encontraram por lá e por que teve a decisão de destruir a casa onde ele estava? Na verdade, ele é membro da mesma facção criminosa do Peixão. O que houve a destruição do resort é outro narcotraficante da mesma facção. O Chocolate nós pegamos fora da cidade do Rio de Janeiro e o resort era do Peixão, membro do TCP também. Na verdade, foi destruído aquele resort, a gente tem uma série de imagens, de informações, onde eram realizadas reuniões, festas no local sem qualquer regularidade ambiental, tinha crime ambiental, parcelamento de solo, gato de luz e diversas outras irregularidades. Então, colocamos abaixo esse resort, não é só pelo simbolismo que isso representa, porque um traficante de drogas não pode estar com oásis dentro de uma comunidade, fazer toda aquela comunidade refém, colocar barricadas em todas as suas entradas, colocar seteiras, utilizar topos de igreja, supostas igrejas, como bunker para atirar nas forças policiais. E está lá dentro, usufruindo de um resort com praia artificial, lagos artificiais, e o Estado olhando aquilo e a população tendo isso como referência. Como eu sempre falo, a criançada, esse resort é ao lado de um CIEP. O exemplo para as crianças que moram nessas comunidades tem que ser o professor, tem que ser o trabalhador que acorda cedo, todos os dias para labutar, retorna tarde, e não um criminoso armado com fuzis, desfilando com carros roubados, cordão de ouro, punk até 7 horas da manhã. Isso não pode ser exemplo para ninguém. Exemplo são os trabalhadores que tanto suam para trazer o sustento para a sua família. E lugar de criminoso não é para estar em resort, fazendo festa, curtindo, e sim na cadeia, né? Sem dúvida. Queria que o senhor nos atualizasse sobre as buscas pelo Peixão. Eu juntei as duas operações, mas como são operações de combate ao crime organizado aí no estado do Rio de Janeiro, traficantes e líderes criminosos que acabam dialogando e trabalhando juntos, digamos assim, como é que estão as buscas pelo Peixão? Fato. Com certeza há uma simbiose entre eles. É uma busca sistemática e ininterrupta, né? A gente trabalha com essa informação o tempo inteiro, mas requer muita expertise. Como eu falo, o local que o Peixão atua é um local muito conflagrado, né? Já enfrentamos resistência ali de horas. São centenas de criminosos, dezenas de fuzis de grosso calibre, com seteiras. Demoramos algumas horas em algumas operações para ingressar com os blindados. Eles tacam fogo em barricadas. Então quando você ingressa com blindado na comunidade, até você transpor aquela barreira pegando fogo, sobre intenso disparos de fuzis, e eles abrigados em locais com seteiras. Seteiras são locais de concreto, onde a gente bota um fuzil, eles estão abrigados e vão dando tiro ininterruptamente nas forças de segurança. Então você tem que desembarcar do blindado, romper aquele obstáculo e avançar com as tropas. E isso, obviamente, ele tem um tempo de mobilidade dentro da comunidade. E uma coisa que a gente sempre fala, e sempre batiam nisso, a polícia tem que agir com inteligência. E nesses locais é exatamente o contrário. Quanto mais inteligência você tem, mais troca de tiro vai ter, tá? Então, se você chegar mais perto desse criminoso, você vai ter uma resistência absurda. Então, algumas pessoas às vezes falam isso, por isso tem que agir com inteligência, não é para pela força. Não, a gente faz com muita inteligência e por isso que nós encontramos uma resistência monstruosa, às vezes, que tentamos pegá-lo, mas não há dúvida que ele será preso, tá?